Oi, jubilinhas! Como é que vocês estão? Gente, hoje eu vou gravar aqui no chão, porque eu não tô muito energética. Esses dias eu fiz um vídeo, né, em pé, falei que eu tava muito energética. Hoje eu não estou. Estou quase sem energia, mentira. Mas tá um calor, menino, em São Paulo, tá um calor no mundo, né? No mundo não, é no Brasil. E então eu resolvi gravar sentada, até pra vocês verem a Rafi, que todo mundo pergunta, Rafi, vem aqui participar do vídeo? Vem aqui, ó. Ah, que linda, gente! Olha lá, ó. Fala pro pessoal. Oi, pessoal! A Rafi também não tá muito energética, gente, hoje. Mas é o seguinte, né? É bom que ela fica no tapete que não fica fazendo barulho. Eu vim falar com vocês de um assunto muitíssimo delicado. Um assunto que eu nem ia comentar. Mas sei lá, né? A quinta-feira passada não teve vídeo. E eu tava no olho do furacão na quinta-feira passada. E aí eu pensei, gente, eu teria vergonha se eu tivesse roubado, se eu tivesse matado, se eu tivesse feito alguma coisa ilícita. Mas eu não fiz nada ilícito, entendeu? A vida de todo mundo acontecem coisas, tá fora do controle da gente. E sei lá, talvez se eu falar eu possa ajudar alguém que também tá passando por isso. Depois da vinheta. Tô aqui pensando como é que eu começo esse assunto. Ai, gente, é difícil falar sobre as coisas, né? As principais coisas que atingem a gente, que a gente fica assim, sem controle, é muito difícil falar. Foi difícil falar pra todo mundo, foi difícil falar pro médico e é muito difícil falar aqui também. Mas como eu disse pra vocês, né? Tô roubando, tô matando, então eu não tenho vergonha. Tenho vergonha, mas não tenho vergonha, entendeu, né? Pois bem. Eu sou gordinha, né? Como todo mundo sabe. Sempre fui gordinha a vida inteira. Nunca falaram assim pra mim, nossa, como você é magra. Não, nunca. Eu sempre fui gordinha, desde criança. E é normal, né? É do meu biotipo, é normal pra mim. Só que acontece, tem uma diferença muito grande entre gula e entre, né, você comer mais do que você pode, mais do que você deve, e compulsão alimentar. Eu não sabia disso, porque eu acho que eu nunca tinha passado por isso. E aí, há 6 meses, mais ou menos, em julho do ano passado, pouco mais de 6 meses, eu me vi numa situação muito estranha pra mim. Eu gosto muito de verdura, de legume, de fruta, né? Fruta eu não gosto tanto, mas legume e verdura eu adoro. E eu comia normal nas refeições, né? Tipo uma refeição normal, de qualquer pessoa normal, que não era pra eu ser, né, tão gordinha. Só que aconteceu, eu comecei a engordar. E aí eu percebi que o problema não estava na minha alimentação, nessa alimentação regrada que eu tinha no almoço, na janta, né, às vezes no café da manhã. O problema maior de todos, não que eu não comesse, não come pão de manhã, eu comia. Mas o problema maior estava, às vezes, numa refeição ou em outra, ou entre as refeições. O problema maior estava num momento que eu me sentia, eu nunca usei drogas na minha vida, mas eu me sentia uma drogada, sabe? Porque às vezes eu precisava de um açúcar, eu precisava de um carboidrato. Eu fiz até um vídeo uns dias pra vocês falando sobre a dependência do açúcar. Mas eu ainda não tinha essa clareza do que estava acontecendo comigo. E eu comecei a ter episódios assim, engraçado que quando eu conto isso pra alguém tete a tete, a pessoa já me corta e fala assim, eu também tenho, isso é normal. E aí eu adoro fazer vídeo porque ninguém me corta, sabe? Só a Rafi, às vezes. Então é o seguinte, não é uma coisa normal, não é uma gula, não é uma coisa tipo assim, vou comer outro pãozinho, tá tão gostoso, não é. É uma coisa que foge do seu controle, você se sente uma dependente química, você se sente uma drogada. Vou contar pra vocês um episódio pra vocês terem noção do que eu tô falando. Isso já aconteceu, isso foi a semana passada, que isso foi assim, o ápice, foi quando eu fui procurar um psiquiatra. Que parece coisa de doido, mas não é. Semana passada eu tive um surto, né, de comida, que eu comi 2 bisnaguinhas daquela de panko, né, essas bisnaguinhas assim. Depois eu comi um pedaço de bolo, depois eu comi feijão, depois eu voltei a comer bisnaguinha, depois eu comi pizza, depois eu comi bolo de novo. Vocês têm noção? Tudo isso em menos de 40 minutos. E aí quando eu tava quase explodindo o meu estômago, eu comecei a chorar. Comecei a chorar, que eu falei, gente, eu não preciso fazer isso comigo. Mas, voltando um pouquinho antes,
há 6 meses eu fui na nutricionista. Só que eu não tava com esses episódios sempre. Eu tava com esses episódios, tipo, vamos supor, uma vez por semana eu tinha um episódio desse. E entre esses episódios, às vezes eu comia bem, às vezes eu comia, né, alguma porcaria, mas assim, uma alimentação mais normal. Mas tinha, uma vez por semana eu tinha esse episódio. E aí quando eu fui na nutricionista, eu cheguei lá e falei isso, né? Falei assim, ó, eu realmente preciso melhorar minha alimentação. Mas eu tenho episódios assim, assim, assado, que eu não tenho controle sobre mim, que eu não sei o que eu tô comendo, mas eu sei que eu tô comendo. E geralmente é carboidrato. E geralmente é longe das pessoas. Porque quem tem isso tem vergonha. Você tem vergonha de você misturar pizza com bisnaguinha, com isso, com aquilo outro. Você tem vergonha, parece uma coisa sem controle mesmo. E o né? E aí eu falei pra ela, eu tenho vergonha. Ela falou assim, como que são esses episódios? Eu expliquei exatamente, ela falou assim, onde acontece? Eu falei, geralmente ou na minha casa ou se eu tô na rua, mas geralmente quando eu tô sozinha. Porque se eu tô na frente de alguém, eu tenho vergonha. E aí ela falou assim, olha, eu te recomendo procurar um psiquiatra. E me receitou até. Imagina, eu cheguei em casa que eu joguei a receitinha fora, né, filha? Porque a gente rola um preconceito, gente, com esse negócio de psiquiatra. Rola, não adianta. E eu não tenho mais, tá? Porque agora eu já fui. Mas isso, eu cheguei em casa e pensei assim, gente, calma lá, né? Eu não tô doida, né? Eu só tô com problema pra me alimentar, mas eu não tô doida. E aí, isso foi se tornando cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. E na verdade, assim, o que gera isso, né? Assim, na minha vida, não vou falar pra todo mundo. Mas é o estresse, é alguma coisa que acontece. Não tem nada acontecendo muito fora da curva, sabe? Tipo, ai, graças a Deus, né? Não tem nenhuma doença grave na família, não tem nada acontecendo que eu esteja assim, nossa, como eu estou estressada. Não é coisa do dia a dia. Às vezes é um pouco de trânsito, é um pouco de injustiça, é um pouco de tudo. E vai te deixando assim. E eu entrei num momento de loucura mesmo. Então, assim, depois do final do ano, tô suando no bigodinho. Não sei se é porque eu tô contando ou se é porque tá calor mesmo. Depois do final do ano passei ótimos momentos com a minha família em Fortaleza. Foi muito bom, assim. Eu achei até que eu voltei mais centrada. Mas depois que eu voltei, que voltou a rotina, que voltou tudo, eu voltei a ser a mesma. E aí eu piorei muito, muito. Depois de alguns acontecimentos do começo do ano, nada grave também, acontecimentos, né, de rotina do dia a dia. Eu piorei tanto, mas tanto, que eu tava tendo episódios de compulsão alimentar, às vezes 2 vezes por dia. E aí o que acontece? Eu comia, depois que eu comia eu chorava. Então, até o Ministério da Saúde, eu li esses dias, não sei se é a Organização Mundial de Saúde ou o Ministério da Saúde, não sei quem foi, se é nacional ou internacional, que já colocou essa compulsão alimentar junto com a bulimia e a anorexia, porque é tão destruidor quanto, e tão importante quanto. Bom, pois bem, quando foi no final da semana passada, eu tô tudo pra justificar porque não teve vídeo na quinta. Eu tava em casa, tive um episódio muito forte, comi muita bobeira e comecei a chorar e pensei, gente, preciso fazer alguma coisa por mim. Se eu não fizer, ninguém mais vai fazer. Então eu pensei, o que eu vou fazer? Eu vou no psiquiatra. Eu vou, né? Para de preconceito, porque você precisa de ajuda. E aí eu marquei um ginecologista, porque eu achei que eu precisava de uma guia para psiquiatra, né? Por causa do convênio, mas no fim nem precisava. Mas foi bom, porque eu marquei o ginecologista e já falei pra ele que eu tava com episódios de compulsão alimentar, não entrei em detalhes, mas falei pra ele, pelo amor de Deus, me passa todos os exames que você puder me passar, porque eu vou levar pro psiquiatra. E aí ele passou, além de eu fiz todos os exames de mulher, sabe, de mama, de não sei o que, de útero, de bexiga, blá, 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 e fiz uma série de exames de sangue também pra levar pro psiquiatra. Até, deixa eu contar esse à parte, eu tenho um vídeo que eu fiz por último, que tem uma seguidora que me mandou no Instagram falando que meu pescoço estava muito gordinho e que ela tinha tido câncer de pescoço, então, super boa, na super boa intenção, assim, de ajudar. E aí eu até falei pra ele isso, eu falei, ó, alguém me mandou uma mensagem, né, e falou, aí ele apalpou, fiz exames, não tenho nada, graças a Deus, no pescoço, meu pescoço é gordinho mesmo. E também tem uma coisa e muito obrigada pra quem me mandou, tá? Eu não lembro mais o nome, eu não consegui achar no Instagram, mas obrigada. E às vezes, também eu tô inchada, porque eu tava comendo tanto açúcar, tanto açúcar, tanto açúcar, né, quando eu falo açúcar não é só o açúcar refinado, é o carboidrato, né, que eu comecei a ficar inchada. Bom, enfim,
Aí eu marquei a danada da psiquiatra, menina, mas fui assim, numa cagança, sabe? Sei lá, de medo de contar, de medo dela falar assim, ah, para, tanta gente com problema e você aí, né, pensando nisso, para, vira homem e vai fazer uma dieta, sabe? Sei lá, fiquei. Aí eu comecei a minimizar o meu próprio problema. Eu comecei a pensar assim, gente, mas será que eu não tenho controle mesmo? Ou será que sei lá, que eu sou folgada, entendeu? Aí eu tinha marcado, e inclusive foi na quinta-feira, que foi o dia que era pra ter saído o vídeo. Então olha a minha cabeça como é que tava, gente, tinha noção de como eu ia fazer um vídeo pra vocês. E aí eu nem queria fazer sobre isso, porque eu ainda tava no olho do furacão. Bom, aí cheguei lá na psiquiatra, sentei. Quando eu comecei a contar minha história, menina, o que aconteceu? Eu desaguei a chorar, né? Porque eu sou dessas. E aí eu falei, meu, eu tô sem controle. E aí comecei a chorar, ela falou assim, calma, né, para de chorar, me conta, você tá com depressão? Eu falei, não, não é depressão. Eu falei pra ela assim, olha, os meus dias são bons, eu não tenho depressão, eu não tenho chororô, sabe, do tipo, eu tenho chororô às vezes por causa desse negócio da comida, mas não é de tristeza, é de raiva às vezes eu choro de raiva do meu descontrole, olha que coisa louca. Porque eu pensei, gente, às vezes a gente fica tão atrás, né, de se espiritualizar, de fazer coisas boas, de pensar coisas boas e não sei o quê. Eu falei, puxa, mas comida, que é uma coisa tão básica, tão natural do ser humano, eu não tô conseguindo me controlar. É uma coisa louca isso. E uma vez, sabe aquela microfisioterapia? Eu pergunto como se vocês fossem responder, né? Mas fala aí, sei. Então, que eu fiz na microfisioterapia, eu não lembro se eu contei isso no vídeo, mas a própria terapeuta falou assim pra mim: você tem um problema com alimentação. Eu falei, tenho sim. E ela falou assim: olha, o seu problema não é gula. O seu problema é que, sei lá, porque cargas d'água dos meus antepassados, eu acho que a comida vai acabar no mundo, sabe? Eu tenho essa sensação de que vai faltar, então eu preciso comer mais. Então ela falou assim, você não come por ansiedade, você come por causa disso. Enfim. E aí eu tava falando com a fisioterapeuta, isso foi só, não falei isso pra fisioterapeuta não, tá? Isso foi só um parênteses. E aí eu tava falando com a fisioterapeuta não, com a psiquiatra. E aí eu tava contando pra ela, falei assim, ó, meus episódios são assim, assim, assado, eu tô tendo 2 episódios por dia, eu tô engordando, mas assim, engordar é claro, é ruim pra saúde? É ruim. Mas é o de menos perto do problema que eu tô tendo, sabe? Um dia eu vou chegar a 200 quilos desse jeito. Mas eu acho que assim, não é assim, ai, quero emagrecer pra ficar bela. Não é isso, mas eu quero ter controle sobre a minha alimentação. Então aí ela olhou todos os meus exames. Meus exames não estavam ruins de falar assim, ah, você está diabética, ou você está sem ferro no sangue, ou você está. A única coisa que estava muito, muito, muito ruim era a minha vitamina D, que aí eu não sei se tem a ver, mas estava e eu tô tomando suplemento. Ah, mas aí deixa eu contar antes. Nessa semana que deu tudo isso, que eu comecei a surtar, a minha unha também, ela ainda tá. Eu vou pôr uma foto aí pra vocês. Ela ainda tá, mas ela tá muito pior. A minha unha descamou toda, em várias partes. Eu achei que eu fosse perder as minhas unhas. Então eu acho que eu cheguei num grau de estresse muito grande. E eu acho que é uma roda, sabe? Tipo, você fica estressada porque você tá comendo sem controle, e aí você come sem controle porque você tá estressada, e a coisa vai. Sem paradeiro, sabe? É horrível. E aí mostrei pra ela minha unha e tal. E ela passou a vitamina D e me passou um remédio. Que é um remédio que drogados tomam, e é um remédio que alcoólicos tomam, que quem é alcoólatra, né? Alcoólicos não, alcoólatras tomam. Pra fazer, eu vou tentar explicar do meu jeito, tá, gente? Porque eu não manjo, ela explicou direitinho. Mas vamos supor que tem os neurônios lá na minha cabeça, e toda vez que eu como açúcar, carboidrato, o neurônio aqui, ele fica feliz e ele solta aquele hormônio da felicidade. Então, assim, eu acabo ficando viciada mesmo, eu estou viciada. Então, o que ela me receitou? É uma gotinha, eu não vou falar o nome, só para não induzir outras pessoas a, né, pedirem a mesma coisa. Acho que cada caso é um caso, tem que procurar um psiquiatra, né, ou procurar, sei lá, psicólogo, eu vou passar com psicólogo também, mas cada caso é um caso. E é uma gotinha que eu vou tomando na boca. Ela falou assim, não tira a vontade de comer, não tira a vontade de comer doce, mas ele vai cada vez
tirando essa sinapse neural, eu não sei falar essas coisas, mas é assim, cada vez mais deixando o prazer de comer um doce só no prazer de comer um doce, ponto. Não naquela fissura que eu tava, como se fosse uma droga. E aí ela me encaminhou para nutricionista também. Nutricionista é um caso à parte, eu gostei muito da consulta dela e eu vou contar para vocês depois sobre isso. E vou até falar quem é, porque eu gostei mesmo da consulta dela. E aí eu levei um encaminhamento na nutricionista, a nutricionista olhou todos os meus exames, fez uma consulta muito legal e já me passou vários suplementos, né, alimentares que eu tô precisando nesse momento da minha vida, até eu me equilibrar, né, porque eu tô desequilibrada. E isso aconteceu semana passada. E aí, desse dia em diante, eu tô mais calma, mas porque eu acho que eu tô aliviada de ter procurado ajuda. Então eu voltei pra casa muito mais calma, mandei fazer meus remedinhos, tô tomando. Ele me tira a vontade de comer? Não tira. Ontem eu tive um mini surto, porque o que a médica falou, evita comer o doce, porque é como um drogado, você tá fazendo o tratamento, você tem que evitar a droga. Falei, tá bom. Já a nutricionista, o que ela falou? Ela falou assim, olha, Dai, se você tá passando por esse quadro, você não pode tirar completamente as coisas, porque senão seu cérebro fica muito, muito mais aflito e quer muito mais aquilo. E quando você voltar a comer, você come de monte. Eu concordo mais com ela. Mas estou evitando o doce. Então, ela me passou, depois eu vou falar para vocês exatamente o que eu tô comendo, mas ela me passou uma fatia de pão integral por dia, por exemplo. E doce não, fruta. Mas ontem eu tive um surtinho psicótico aqui em casa. Não comi, mas depois do jantar, tava eu e o Zé aqui, e eu juro, meu olho encheu de lágrima. Eu não chorei porque eu fiquei com vergonha de chorar. Mas dá um nervoso, mais um nervoso, mais um nervoso, uma vontade assim de se enfiar numa lata de brigadeiro. E pra quem não tem isso, eu sei que pode parecer uma bobeira, sabe? Pode parecer assim, ai, para com isso, né? Tipo, meu, controla sua alimentação, mas não é só isso, é uma coisa realmente da nossa cabeça. E que parece que vai enlouquecer a gente. E aí, mas eu vou te falar, se você respirar, esperar passar, que às vezes demora uns 15, 20 minutos pra passar, passa. Porque ontem quando eu fui dormir, já fui dormir bem. E eu não comi nenhum doce. Tomei água, tomei um chá, ela mandou eu tomar chá de camomila à noite, porque eu também na semana que eu tive esse piripaque, que a minha unha toda, né, descamou, enfim, à noite eu tava acordando com o meu coração fazendo tu, sabe? Como se eu tivesse que correr, que fugir. É uma coisa louca, né? E pior que eu ficava depois um tempão sem conseguir dormir de novo. Não é bem insônia, sabe? Que você fica, ai, não consegui dormir essa noite, não é isso. Eu demorava, sei lá, uma meia hora, 40 minutos pra dormir de novo. Mas o pior era o corpo todo com aquela sensação de que eu tinha que correr. O coração, nossa, você já sentiu isso? Gente, é terrivelmente horrível. E aí ela me passou camomila, tô tomando um chazinho toda noite pra dormir. E tô me sentindo muito melhor. Mas eu acho que eu tô me sentindo muito melhor porque eu tô conseguindo pedir ajuda. Então, sei lá, eu queria fazer esse vídeo pra vocês, não só pra justificar por que eu não fiz vídeo semana passada, mas também para alertar todo mundo. Às vezes você conhece alguém que tá passando por isso, às vezes você tá passando por isso, e não fique com vergonha de pedir ajuda, porque a gente se desequilibra mesmo. E às vezes o nosso organismo, a nutricionista me mostrou isso numa tabela, quando você desequilibra uma coisa, você sai desequilibrando as outras. E aí às vezes você chega num desequilíbrio tão grande que você sozinha não consegue colocar tudo no lugar. E aí, às vezes, você precisa de ajuda psicológica, às vezes você precisa até de um remédio, às vezes você precisa de, né, e a medicina tá aí pra isso. Então, a gente precisa se tratar. E é isso, gente, por isso que eu não tô muito energética hoje, mais porque eu passei por isso mesmo, tô passando por isso. Mas eu tenho fé que eu vou conseguir. E não só emagrecer, porque emagrecer é uma consequência disso. Mas conseguir me controlar, conseguir ter uma alimentação saudável, que é o que o meu corpo precisa, ser nutrido, né? Eu tenho muita, vou falar inveja, mas não é uma palavra boa, né?
Mas eu tenho muita inveja quando eu vejo uma pessoa, eu tenho uma amiga que ela sempre fala isso, o que que eu vou comer pra me nutrir hoje? Eu acho isso divino, porque o nosso corpo é tudo que a gente tem mesmo aqui, né, nessa terra. E a gente precisa nutri-lo, né, de verdade, assim. E não comer por comer, e não comer pra ficar cheia. Então, eu tô pensando muito nisso. E eu acho que é uma parte esse ano de 2020 que eu vou chegar no final do ano, se Deus quiser, e vou ter conseguido melhorar isso na minha vida. E aí esses dias eu tava assistindo, sabe aqueles programas que tem as pessoas nos Estados Unidos que são bem gordinhas, tipo 400 quilos, assim, e aí eles vão, fazem cirurgia, e aí eu tava assistindo esses dias, eu adoro assistir esses programas meio assim, sem pé nem cabeça. E aí esses dias eu tava assistindo e era uma mulher, ela tinha, sei lá quantos quilos, mas quase 400, ela era muito, muito gordinha. E ela voltou pra casa depois da consulta do médico e ela pegou, comprou uma pizza. Não, minto, ela passou num. Como se fosse não é McDonald's, aquele outro. Burger King. Ela passou no Burger King e ela comprou tipo 5 hambúrgueres e 4, 5 batatas fritas e ainda comprou sundae, sabe? Era uma coisa assim gigantesca. E aí ela entrou na casa dela pra comer aquilo que ela falou que ela tinha vergonha de comer no McDonald's, no Burger King, porque as pessoas ficam olhando, né? Ela já é enorme. Ela não andava, ela andava só numa cadeira de roda e uma cadeira elétrica. E ainda ia comer lá dentro. Ela tinha muita vergonha que as pessoas ficavam olhando, então ela foi comer na casa dela. Mas aí pra câmera, ela falou assim, eu nem sei porque eu como tudo isso, mas eu como porque isso me traz um alívio, sabe, dentro, assim, traz um alívio, né, de vida. Aí eu pensei, meu Deus, onde eu tô me metendo? Eu tô comendo pra ter um alívio igual ela tá comendo. Daqui a pouco eu tô comendo 5 hambúrgueres também, 4 batatas fritas, né, e tô destruindo o meu corpo para ter um alívio de mente, né? É muito louco isso. Então, gente, peça ajuda, que vale muito a pena. Certo? Me desculpem por quinta-feira passada, né? Tinha acabado de falar que eu iria sim fazer vídeo toda semana e tal, e aí já falei. Mas agora eu vou gravar esse, já vou gravar um em seguida sobre a minha consulta com a nutricionista. Esse aqui já tá mais de 20 minutos, então eu vou gravar o da nutricionista e aí eu posto amanhã, tá bom? Beijo pra vocês e até amanhã. Tchau!